Pessoal, Márcio aqui na Império. Pessoal, esse ano a Império trabalha aula de inglês online de uma forma diferente. Trabalharemos com um preço único, independente do número de horas. Você tem a opção de estar fazendo 4 horas mensais, assim como 8, 12, 16, podendo chegar até 20 horas mensais. O custo mensal é de R$ 750. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou através da nossa página na internet imperialenterprise.com.br ou através do e-mail contato@imperialenterprise.com.br. Bom, vamos a mais uma dica gramatical. Uma dica gramatical utilizando aquela estrutura do I have been, que eu já havia falado em outros vídeos, não é? E disse que, né, em vídeos futuros eu estaria citando alguns outros exemplos, né? Para que possamos entender melhor uma estrutura que até então parece ser simples, porém não é tão simples quanto parece, mas vai depender muito da maneira como trabalhamos, certo? Por exemplo, esta frase aqui, ó. I have been your friend for so many years. I have been your friend for so many years. Vamos analisar então. Ó. I have been your friend for so many years. Agora veja bem, I have been. Eu tenho sido, eu tenho estado, eu estive, eu fui. E aí? Como fica? Porque aquela questão de afirmar que I've been, eu estive, eu fui. Agora nós vamos observar a estrutura e vamos fazer um comparativo com o português para realmente saber se I've been significa eu estive, eu fui, ou se tem outros significados, como por exemplo, eu tenho estado ou eu tenho sido, não é mesmo? Observemos. I have been your friend for so many years. Fica um pouco estrombótico, não é? Afirmar, por exemplo, eu fui seu amigo por tantos anos. É um pouco estrombótico isso, não é? Por que você haveria de dizer para uma pessoa que fora amiga, o amigo dela, por tantos anos? Porque a partir do momento que acabou a amizade, não precisa nem comunicar. Se você cortou a relação com alguém, ou deixou de ser amigo de alguém, não há necessidade de chegar para a pessoa e falar, olha, não sou mais seu amigo, olha, infelizmente eu fui seu amigo por muitos anos e agora não quero mais ser. Fica meio estranho isso, né? Então, é baseado nessa linha de raciocínio que você começa a observar, tá? Que I've been your friend for so many years, né? A ideia que passa é de que você começou uma amizade que dura até os dias atuais. Então, traduzir I've been como eu estive e eu tenho estado, né? Eu estive, não é? Ou eu fui, perdão, né? Fica esquisito. Então, nesse caso, tá? Por quê? Porque I've been, dependendo da situação, ela pode ter o significado, tá? De eu estive, eu fui, eu tenho sido, eu tenho estado. Não tem como. Então vai depender muito do que vem depois.
Por essa razão que você tem que começar a deixar aquela história de traduzir para poder entender, que é o que não ajuda em absolutamente nada. Porque nesse caso, nessa frase, I have been your friend for so many years, o sensato seria você entender. Se você comentar isso com um nativo, ele vai entender que você continua como amigo da pessoa por muitos anos, que você começou uma amizade e é uma amizade, assim, digamos, impossível, né? De nada abala, nada consegue separar. Percebe? Porque é bem interessante isso. Agora, vamos dizer que você queira dizer assim, ó, eu fui amigo de fulano, mas não sou mais. Aí você utilizaria o passado simples do verbo to be, do verbo be, né? Eu vou procurar não falar to be aqui no canal. Vamos falar verbo be, tá? Você fala assim, ó, I was his friend. I am not anymore. Porque, ó, existe uma diferença, tá? Porque quando você fala assim, ó, I am your friend e I have been your friend, tem diferença. Mas que diferença é essa, Márcio? Veja bem, neste caso, tá? Friend, ele entra como substantivo e não como adjetivo, tá? Então você fala, eu sou seu amigo. Agora, quando você diz I have been your friend, você passa a ideia de que você comporta-se como amigo, entendeu? Então, amigo, por exemplo, não necessariamente poderia ser trabalhado como um substantivo, e sim, por exemplo, como uma maneira de agir, uma maneira de ser. Não que amigo seja caracterizado como adjetivo, mas um estado comportamental. Por exemplo, I've been your friend. Ou seja, eu tenho comportado-me como um amigo. Então, ou seja, de que maneira um amigo comporta-se? Respeitando, tratando bem, sendo cortês, sendo delicado. Bom, enfim, aí todo mundo sabe, né, como é que um amigo comporta-se, não é? Porque alguns anos atrás eu vi um documentário dos atores Michael Douglas e o Kirk Douglas, né? Grande Kirk Douglas, né? E aí, uma frase que o Kirk Douglas, né? Na verdade foi uma pergunta para o filho Michael Douglas, né? Ele fez a seguinte pergunta: Have I been a good father? Have I been a good father? Aí é aquela questão, não é? Kirk Douglas com seus 90 e poucos anos, não é? Michael lá com 60 e pouquinho, não é? Então é aquela história. Como é que vamos traduzir esta frase? Tenho sido um bom pai ou fui um bom pai? Certo? E aí? E é que entra uma dúvida cruel, não é mesmo? Porque aí, ó, é aquela história. Naquela altura do campeonato, né, com o Michael com 60 e poucos anos, não é? O Kirk já com seus 90 e mais alguma coisa, né? Porque, se eu não me engano, morreu com 103 ou 104 anos, não é? Então, naquela situação, o sensato seria traduzir como até o prezado momento, né, ou seja, durante toda a vida, né, na sua opinião, eu fui um bom pai. Mas quando ele fala foi um bom pai, é no seguinte: a partir do momento que o Michael nasceu até agora, então o que acontece? Qual é a ideia? É mostrar, como quem diz, o eu tenho sido um bom pai, como quem diz. Quando você traduz eu fui um bom pai, é naquele sentido de que até o prezado momento eu continuo comportando-me como um bom pai. Essa é a ideia. Por essa questão, o estudo do verbo be no particípio passado, ela é bem complexa.
Parece simples, mas não é não. Todo mundo fala, né, que verbo to be, né, o verbo be, vou perder essa mania. O verbo be é fácil de entender. Não, não é não. Pelo menos na minha concepção, não. Não. Eu não concordo, então eu prefiro apresentar situações aqui no canal onde nós podemos estar discutindo as questões, certo? Não aquela coisa dizendo assim, ó, é isso e pronto, acabou. Não. Vamos ser mais flexíveis, não é? Vamos começar a parar, observar, analisar situação por situação, para que possamos entender melhor como utilizar o verbo be em situações e ser entendidos através dessas estruturas, tá? Então, mais uma vez, não vou dizer que foi uma dica fácil, uma dica assim, digamos, a título de uma dica respeitosa, vamos dizer assim, certo? É evidente que nos próximos vídeos eu vou estar apresentando outras dicas, tá? Inclusive, gostaria muito de aproveitar a oportunidade aqui agora, dizer que a Império, ela possui um canal no YouTube, certo? Que é esse canal que eu posto os vídeos, mas também existe o escritório virtual, tá? Então, nós trabalhamos em sistema de consulta. Você pode estar agendando a sua consulta para que você possa estar tirando as suas dúvidas gramaticais. Inclusive, então, faço o convite a todos para que inscrevam-se no canal, tá? Para acompanhar as nossas dicas gramaticais, e assim você pode estar, de repente, caso haja alguma dúvida, você pode estar entrando em contato conosco, agendando uma consulta para que possamos tirar a sua dúvida, ou seja, explicar da melhor forma possível. Sou Márcio Antunes, aqui da Império Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.